Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio especial do nosso podcast Raízes e Vozes, feito com muito carinho por nós, alunos do 5º ano. Neste episódio único, vamos conhecer histórias e curiosidades sobre um tema que está presente na vida de todo mundo, mesmo de quem mora na cidade, as profissões do campo. Você sabe quem cuida da terra, dos animais e ajuda a produzir os alimentos que chegam à nossa mesa? São profissionais que trabalham com amor e conhecimento para manter viva a conexão entre o campo e a cidade. E hoje temos 3 convidados muito especiais aqui com a gente. Sandra Brich, engenheira agrônoma, William Otto, médico veterinário e Marlon Pedro Tóigo, técnico agrícola. Para começar, contem pra gente. Qual é a sua profissão e o que exatamente você faz no seu dia a dia? Eu sou engenheira agrônoma, trabalho atualmente como professora, mas também atuo em várias outras atividades, como a produção de alimentos, o cultivo dos vegetais, o cultivo, o preparo e o cuidado com a terra. E, além disso, a gente trabalha também bastante com a questão da preservação ambiental também. Então, precisamos produzir os alimentos, mas também precisamos cuidar do meio ambiente para que a gente tenha qualidade de vida, tanto no campo quanto na cidade. Bom, eu sou médico veterinário, eu atuo como professor, 40 horas, eu atuo também como responsável técnico em um mercado, cuidando da inspeção e da parte de produção de produtos à base de carne. Trabalho também como responsável técnico em uma agropecuária e nos finais de semana eu trabalho com o Programa de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose no estado do Paraná. Assim, uma agenda bem lotada, né? Então, das 8 da manhã às 5 da tarde a gente trabalha na escola e à tarde a gente desenvolve outras atividades aí até o fim da noite. E nos finais de semana também. Eu sou técnico agrícola, então, Eu sou atualmente coordenador da Casa Familiar. E nas horas vagas a gente dá assistência, Também tem uma segunda formação que seria médico veterinário. O que fez vocês escolherem essa profissão? Já pensavam nisso quando eram crianças? Bem, então o meu sonho sempre foi ser médica veterinária. Infelizmente, devido às condições financeiras da minha família e pelo fato de que na época não tinha o curso aqui na região, eu acabei optando por fazer o curso de Ciências Biológicas. A partir dali, comecei a ter um gosto maior pelas plantas e acabei indo fazer agronomia. E hoje sou muito feliz sendo médica de plantas. Bom, o meu sonho desde pequeno era ser motorista de caminhão. Mas com o estímulo do meu pai, com formação, ter um estudo, fazer uma faculdade, ter uma formação, e como eu também gostava muito de trabalhar com os animais, minha família tinha confinamento, então eu gostava muito de trabalhar com a parte de bovinos, então eu optei daí por fazer, já que meu pai queria tanto que eu estudasse, eu fiz medicina veterinária. Atuei um pouco como motorista de caminhão, mas hoje minha atuação é exclusiva para medicina veterinária. Eu desde pequeno, então, também sou filho de agricultor, Nasci no campo. Então, desde pequeno, eu gostei da agropecuária, do agronegócio, Então, comecei, fui fazer o colégio agrícola, me formei e depois resolvi seguir a profissão e fazer mais uma formação que foi a medicina veterinária. Como é a rotina de trabalho de vocês? Bem, então, como eu falei para vocês, eu sou professora na Casa Familiar Rural. Então, a gente trabalha com os alunos, tanto disciplinas na sala de aula, quanto no campo, Então, nós vamos fazer visita à propriedade dos alunos e lá a gente auxilia tanto na produção vegetal, como também na produção animal, no caso do médico veterinário. Além disso, então, como a gente comentou, a gente atua com outras atividades além do nosso trabalho na escola. Então, também trabalho com a questão de paisagismo em cidades, Então, corte de grama, poda de árvores, trabalho com a questão de revegetação em aterros sanitários,
né? Então, a nossa profissão é bastante ampla. Então, a gente pode ter uma parte em escritório, como pode ter parte no campo também. Claro que a gente gosta mais das atividades no campo. É muito melhor a gente estar com o pé na terra, o pé no barro, do que ficar num escritório trancado na frente de um computador, né? A minha rotina de escola é basicamente a mesma que a da professora Sandra. Então, a gente trabalha, a gente tem uma equipe. Então, inclusive, a nossa equipe é bem forte. Um está trabalhando e o outro pode auxiliar. Então, tanto na parte de aulas práticas de produção animal, que a gente vai a campo e trabalha com animais, tanto quando a gente está trabalhando na horta, então a gente é uma equipe. O veterinário ajuda na horta e o agrônomo ajuda com os animais. Né? Então, a rotina do dia é basicamente a mesma. Né? Só fim de tarde, que, como eu falei para vocês no início. Né? Então, eu atendo um mercado e uma agropecuária. Então, no final da tarde, eu tenho que estar cumprindo as minhas horas nesses estabelecimentos também. E nos finais de semana, que eu trabalho diretamente com os animais, né? Fazendo exame das vacas de leite, né? E vacinação das fêmeas, né? Contra a brucelose. Então, nos finais de semana, daí eu dedico o tempo a isso. Então, o técnico agrícola, né? Como já falei anteriormente, ele apoia, né, também o médico veterinário e o agrônomo, né? Pois a gente estuda para as diversas matérias, né? Então a gente sempre está apoiando as duas profissões, né? Tanto o médico veterinário como agrônomo durante as aulas, né? Como coordenador principalmente. Então a gente sempre está trabalhando em equipe, né? E sempre auxiliando eles também, né? E depois nas horas vagas aí eu atuo como médico veterinário. Por que a profissão de vocês é tão importante, mesmo para quem mora na cidade? Então, nós somos os responsáveis pela produção da comida, né? Pelo menos a orientação técnica. Então, quem produz, na verdade, são os produtores, né? Os agricultores que estão no dia a dia no campo, mas nós fazemos as orientações técnicas, né? Como produzir mais, com mais qualidade, sem agredir o meio ambiente e sem trazer consequências negativas para a cidade, para quem consome aqueles produtos. Então, por exemplo, é o agrônomo que orienta como vai fazer a nutrição do solo, como que a gente vai fazer o manejo adequado do solo para que ele se torne cada vez mais produtivo. Quais são as variedades de grãos, de hortaliças, né, de vegetais que a gente pode estar implantando naquele local, né? Porque muitas vezes, assim, as condições climáticas do nosso país é bastante diversa. Então, a gente precisa conhecer quais são as plantas, né? As variedades que são mais adequadas para essa região. A gente orienta a irrigação, a gente orienta a drenagem, a gente faz a produção de alimento para os animais, né? No caso, milho, soja, as forrageiras, né, o capim ali que os animais comem. Então, a gente, né, o agrônomo é bastante necessário, né, assim como as outras profissões, né, para garantir a produção dos alimentos que vão estar na mesa das pessoas que estão na cidade. E, além disso, então, também a gente cuida da cidade, né, de como está a parte vegetal dela, né, as árvores, os jardins, né, os gramados, né, na parte da cidade. Outra situação, a gente cuida também da questão da proteção das águas, né? A gente sabe que a cidade precisa ter água de qualidade e nós, trabalhando no campo, auxiliamos os produtores a manter as fontes preservadas, né, a água bem cuidada, para que também o povo da cidade, né, tenha esse fornecimento, esse abastecimento de água de qualidade também. Então, nossas profissões são bastante importantes, né? Reduzindo a fala, né, e aproveitando da professora Sandra, a gente produz alimento. Então, orienta os produtores a estar produzindo um alimento de qualidade. Quando a gente fala um alimento é tudo que nutre as pessoas, né, os organismos aí das pessoas, só que tem que estar livre de contaminação, livre de resíduos, de produtos, né? Então, assim, essa é a nossa parte como auxiliar na cidade, porque a gente consegue produzir um alimento de qualidade no campo para levar para o pessoal consumir na cidade. E como eu falei, tipo, na minha parte da RT, por exemplo, da açougue, né? Lá na açougue eu tenho que garantir que a carne que a pessoa vai comer esteja livre de doença, esteja livre de contaminação, né?
com todos os parâmetros de higiene, todos os cortes necessários para revenda, para ser consumido pelas pessoas sem que elas tenham problemas de saúde, né? O leite, mesma coisa. A gente tem que produzir um leite que seja livre de doença. Ninguém quer tomar um leite e acabar contraindo uma doença, né? Então, principalmente aí no problema de brucelose e tuberculose, são duas doenças que são zoonoses, que passam dos animais para as pessoas. Se a gente consumir o leite que não é livre, né, sem ferver, a gente vai estar contraindo doença. Se consumir a carne que é contaminada, a gente contrai a doença, né? Porque essas doenças passam dos animais para as pessoas. Então, é uma importância que eu acho relevante, né? Pensando no povo da cidade, que eles consumam alimentos de qualidade. Então, como o professor William e a professora Sandra falou, né? A função é trazer um alimento de qualidade, né? Juntamente com o médico veterinário, com o agrônomo e com o produtor, né? A gente não pode esquecer também do produtor rural. Então, todos esses profissionais, eles são responsáveis, né? Hoje, para trazer uma alimentação de boa qualidade para a cidade. Infelizmente, o nosso episódio especial está chegando ao fim. Mas nós vamos contendo muito conhecimento, curiosidades e admiração pelos profissionais do campo. Muito obrigada, Sandra, ao William e ao Marlon por compartilharem suas experiências com a gente. E obrigada a você que nos ouviu até aqui nesse episódio único feito pela nossa turma do quinto ano. Que essa conversa plante novas ideias, valorize o campo e nos aproxime ainda mais da terra, das pessoas e das oportunidades que elas oferecem. Tchau!